projetos das entidades sociais, eles nascem como a história do bom samaritano, mas eles nascem assim, não é? É alguém que deseja, que vê, que sente o sofrimento do próximo aqui e agora e ele deseja fazer alguma coisa. Que em geral, tem a ver com um panorama de injustiça, que fere e agride a paz interna daquele idealizador daquele projeto, não é? Então, um levita não vai começar uma entidade social porque ele não se sentiu atingido por aquele sofrimento daquele... Você sabe que eu sou meio desastrada aqui e eu vou acabar jogando isso aqui. Vou jogar o ladrão na cara de alguém. Então, os projetos, se a gente for pensar como é que eles nascem do afeto e eles nascem da empatia, né, que eu tenho com aquele grupo de pessoas, com aquela criança, com aquela população que eu estou próxima e que eu me sinto próxima. Então, são afeto e empatia em ação. Eu começo uma ação que é dirigida ao indivíduo, a um grupo, a uma criança em particular, ou a um grupo de crianças, ou a um grupo de adolescentes, para aliviar sofrimento, reparar, diminuir, apaziguar as injustiças de um determinado contexto social. É assim ou não é? É. Vocês vão me falando, porque pode ser que não seja. Essas injustiças, se a gente for pensar um pouco, essas injustiças com as quais a gente se depara quando a gente está num projeto, numa entidade, né, de cunho social, elas são cotidianas, não é? Elas também não são pequenas. É ter que me deparar com essas imagens todos os dias, não é? De criança na rua, sofrimento com invasão policial, falta de dignidade de moradia, de água, etc, etc e etc. Então, essas injustiças, elas fazem parte, se a gente puder pensar sobre isso um pouco, elas fazem parte, ou elas são um sistema em si, um sistema de injustiça, que ele se autorreproduz, né? Ele se retroalimenta. Então, que é a história que vocês lidam cotidianamente, com violência interna na família, não é? Ignorância, que os pais não querem que as crianças ou vão na escola, ou não é? Que não tem entendimento, que não tem compreensão, abuso em todos os níveis, inclusive abuso sexual, fragmentação familiar, um filho que é de cada pai diferente e que naquele pequeno entorno vai criando uma convivência que nunca é ideal, gravidez precoce, não é? Meninas que estão no teu projeto, que com 13, 14 anos engravidam, e o impacto que isso além de tráfico de drogas, domínio dos traficantes, etc. Então, as entidades sociais, em geral, elas se deparam com vários desses elementos, com todos, ou com 2, ou com 3, que fazem parte de um sistema que, dentro do próprio sistema, se alimenta, né? Então, uma família onde 4, 5 filhos são de pais diferentes, ela mesma está alimentando depois um sistema injusto. E externamente, né? Não é só no interior, também no exterior daquele entorno. Então, com preconceito, né? Preconceito de tudo quanto é jeito, e aí as pessoas não conseguem emprego, não conseguem se movimentar, não tem serviço público, não tem uma escola de qualidade, e a fila é longa, né? Não tem posto de saúde, não tem médico, está isolado, não consegue sair, não consegue pegar 2, 3 anos para ter um trabalho digno, não é? Então, esse sistema, e se a gente começar a entrar nele, ele simplesmente vai aumentando e ele vai ficando cada vez mais desesperante, né? É de alta complexidade o sistema de injustiça. Ele é ancorado historicamente, ou seja, ele não começou hoje, ele não começou quando começou o meu projeto, ele começou
lá atrás. E se a gente tiver uma visão histórica, a gente pode chegar até a... Obrigada. A gente pode chegar até lá, exatamente, né? E ele é ancorado, então, e não só na história social, mas na história pessoal de cada criança que vem com uma história de injustiça, desde seu pai, sua mãe, seu avô, etc, etc, etc. Né? Então, as entidades sociais, elas estão na frente desse mamute, que é esse sistema de injustiça. E que é um mamute de cara feia e que ele não se move, ou ele se move muito pouquinho, né? E muitas vezes a gente, enquanto entidade social, se sente como essa formiguinha diante desse mamute, tentando se proteger com todo o nosso afeto, não é? E com toda a nossa vontade de ajudar, de aliviar e de reparar injustiças e de refazer linhas que talvez nem não consigam ser refeitas. Né? Às vezes a gente tem essa impressão, eu vou refazer a linha dessa criança aqui para trás, que é uma história de abuso, de etc, etc. Né? Pode ser que a gente não consiga retraçar isso, pode ser que a gente consiga emendar algumas coisas. Né? Então, qual que é o desafio de todas as entidades? O desafio é primeiro desafio, né? É sobreviver. Mas é sobreviver em todos os aspectos. É sobreviver emocionalmente a esse mamute, primeiro, né? Então, sobreviver e manter a motivação a médio e longo prazo nesse meio de campo. Não é? Então, quando a gente está começando um projeto, a gente está super motivado. No meio do caminho, de tanto se bater com isso aqui, manter essa motivação é um desafio. E ajudar, o desafio primeiro é virar formiga atômica, né? Já disse aquela formiguinha. Né? E ajudar essa população a sair de um círculo vicioso de injustiça que ela mesma se perpetra. Né? Esse círculo vicioso que ela vai reproduzindo a precariedade. Então, por exemplo, a questão da escolaridade. Uma escolaridade ruim, um menino que evade da escola, que não resolve que ele vai trabalhar aos 13 anos e ele desaparece da escola. Ele está entrando num círculo vicioso de precariedade, porque se ele não tiver o diploma de segundo grau, a gente não está nem falando de conhecimento, se ele não tiver o diploma de segundo grau, esse menino está fadado a ganhar o resto da sua vida um salário mínimo, 2 salários mínimos. É claro que vai ter gente que vai conseguir se dar melhor, mas eu estou falando de 1% dessa população. Né? Então, é um círculo vicioso, e daí ele não vai conseguir sair dessa história. Então, o desafio da entidade, esse é um caso. Existem outros casos que é com que vocês lidam, que eu sei onde eu entro no círculo vicioso. Então, o desafio é ajudar essa população, se eu quero reparar um quadro de injustiça, é ajudar a que eles saiam desse círculo vicioso para entrar num círculo virtuoso. Né? As grandes dificuldades, né, é que, frente a esses contextos sociais degradados, frente à amplitude do sofrimento humano, que ela é sempre surpreendente, né? Pode ser muito maior do que aquilo que a gente poderia imaginar. Né? Frente à angústia, à tristeza da população que a gente atende. Né? E frente a essa coisa do efeito dominó, que eu mexo numa peça, aí quando eu vejo eu tenho um balaio na minha mão. Né? Eu só queria ensinar português e matemática, agora eu tenho uma família completamente desajustada, sentada na minha sala, que tem o avô, que tem o não sei o quê, e agora eu tenho que ajudar a procurar um programa de reabilitação em alcoolismo e eu nunca quis mexer com esse negócio. E está lá na tua frente, né? Porque eu comecei a mexer. Vou tirando. Às vezes a gente vai com a mão, né, muito
Assim, não é? Vocês fazem contação história. Eu só queria fazer isso, aí de repente tem um treco aqui. Tem uma criança que começa a chorar, tem uma criança que conta uma história que você já não sabe o que fazer, não é? Principalmente de contação de história, porque é muito inconsciente, mexe muito, muito, tem um poder muito grande. E aí eu estou com com um balaio, né? Com uma ruma de letra, né? Como diz lá. O fluxo da emoção é intenso. É aqui que é o nosso risco, não é? Porque, assim, se o samaritano foi quem foi cuidar, é porque ele tem um coração que o leva para lá, não é? Então, quem está, em geral, à frente das entidades sociais é muito mais pronto a reagir, não é? A emoção vai na frente. E é muito intenso, porque a história é intensa, não dá para você ficar imune, não é, a essa questão humana, e não dá para você ficar imune. Se você pudesse ficar imune, você não ia estar fazendo uma entidade social, né? Então, como o afeto e a empatia são uma força centrífuga, né? Ela faz assim, ó, zupt, né? E ela tem uma potência alta. O problema disso é que, com o tempo, pode se transformar numa coisa que eu chamei, até conversei lá com a Luciana, nessa coisa de apenamento. Apenamento, que é não sei se existe essa palavra, eu começo a ter pena daquela pessoa que está ali comigo, porque o fluxo é muito grande, né? E eu começo a ter pena. E a pena, ela é legítima, mas em algum momento ela faz com que eu tropece junto com a minha população. Porque na hora que eu tenho pena, eu acho que pode ser que ela não vá conseguir sair daquela encrenca onde ela está, não é? E aí a pena não me deixa agir, porque a pena me congela. Ou é muito pesado e eu acabo fazendo um distanciamento, que é o que as organizações sociais governamentais acabam fazendo. Elas se enfiam numa coisa burocrática, infindável, exatamente, é infindável, assim, são 500 mil formulários que você tem que preencher, são 500 categorias que você tem que enfiar aquele indivíduo. Eu fiz algumas entrevistas, eu não vi assim, o público atendido não apareceu em nenhum momento, só apareceu as categorias, só aparece as novas normas, enfim, e vocês que já lidaram com o governo sabem como é que é o negócio, né? Quando eu me envolvo, quando eu entro nessa questão, né, mais da pena, eu fico meio, né, as coisas ficam confundidas, porque o objetivo do meu projeto, ele se escapa. Aliás, ele já escapou desde o começo, porque se eu queria só contar história, e aí eu tenho eu tenho um mundo na minha frente, eu já nem lembro o que é que eu estava aqui mesmo para fazer. Se eu só queria ensinar português, e aí eu tenho todas as mazelas na minha porta, na porta do meu escritório, eu também já me perdi, já não sei mais por onde nem como é que eu entrei, nem como é que eu vou sair, né? E faz com que a gente tenha um processo de esgotamento, porque a emoção é muito forte, não é? E acaba colocando em risco o gestor, né, a saúde do gestor, a saúde das pessoas que estão ali todo dia naquela labuta, né? Em risco de saúde física e emocional. Isso vai minando, porque é pesado mesmo. Então, o que vocês nos ajudaram a pensar? Que uma das coisas que pode nos ajudar a não entrar nesse processo, ou a diminuir esse processo de exaustão, de esgotamento, ou a delimitar um pouco os terrenos para que eu tenha mais claro os meus objetivos e poder caminhar com essa população para ela sair desse círculo vicioso,
é pensar um pouco mais sobre o projetinho mesmo, né? Projetos, qual que é o meu objetivo com essa população, qual que é a meta que eu tenho com eles, aonde que eu quero chegar com eles, não é? Aonde que eu quero chegar, por que eu quero ensinar português? Ah, porque é bonito? Não, eu quero ensinar português porque ele tem que melhorar a nota dele, porque ele tem que passar na escola e porque ele não pode sair da escola. E porque ele tem que chegar até o 3º ano do ensino médio. Então, se eu tenho isso mais claro, eu consigo atravessar mais direto, né? Do que ficar, porque senão a gente fica pau de enxurrada, né? Indicadores de resultado, se eu consigo delimitar o campo onde eu vou trabalhar, isso funciona como um equipamento de proteção. Então, às vezes a gente toma projeto, e eu sou psicóloga, cientista social. Se eu entendesse de projeto assim, matemático, eu ia ser engenheira como Oséias. Eu não sou. Né? Então, eu entendo disso, porque às vezes a gente toma o projeto como uma coisa, né, meio cansativa. A gente gosta mais de sair fazendo, de ir, de ajudar, de acolher, de curar ferida, etc, etc. Né? Só que o projeto acaba sendo fundamental para que eu possa sobreviver no médio prazo, porque senão eu não consigo sobreviver. Né? E senão o meu projeto vai ficando, como a gente diz, né, pau de enxurrada, que a chuva vai levando. Então, antes de qualquer coisa, um projeto é um equipamento de proteção, de salvação e de impulso. É como a gente pegar aquela formiguinha que agora não é mais atômica e vai virar um super-herói que existe, gente, eu descobri fazendo isso, um herói chamado Homem-Formiga, você já ouviu falar? É verdade, da Marvel. O Homem-Formiga, é isso que nós precisamos e que o projeto pode nos ajudar. Ou então, que eu também pensei ontem, sobre a funda de Davi. Eu não sei se alguém já viu esse Malcolm Gladwell falando sobre Davi e Golias. Ninguém? Você não viu? Só você? Ninguém? Então eu sugiro, vou contar assim bem rapidamente. Tem até aqui o link. E ele escreveu um livro. O Malcolm Gladwell, ele é historiador, jornalista, tem vários livros que ele traz várias histórias, inclusive Blink, né? E ele agora lançou esse livro sobre Davi e Golias. E ele conta assim, ele traz para a gente um dado que ele acredita que, ele e vários, que Golias tinha acromegalia, que é aquela doença que dá na glândula pituitária, que pode ser até um tumor benigno, que as pessoas não param de crescer. Tem uma hipótese de que Abraham Lincoln tinha acromegalia. Tem um escritor muito famoso, argentino, chama Cortázar, que tinha acromegalia. Eles vão crescendo. Só que um dos problemas dessa doença é que afeta a visão. Então, ele traz a hipótese de que Golias enxergava muito mal. E o que ele traz, o que ele gosta de fazer assim, é dar volta nas histórias. Então, ele fala assim, todo mundo acha que Davi era um pobre menino, primeiro que ele era um menino, segundo que ele era um pastor, ele não tinha armadura e a única coisa que ele tinha era uma funda. Eu, quando era pequena, eu lembro de sempre pensar, eu não sabia o que era uma funda, eu achava que o que ele tinha era um estilingue. Não é. Não é nem igual. Então, é bem interessante. Ele dava... Você vê... por isso que é importante a gente pensar em algumas coisas. As imagens que a gente tem são, em geral, essas aqui, né? E essa é sempre a representação de Davi e Golias. Só que o que ele fala é assim, Golias provavelmente era cego, e isso está escrito, a Bíblia dá a entender sobre isso, porque ele vai com o escudeiro para o meio do campo de batalha, alguém o leva, ele não era totalmente cego, mas ele enxergava muito mal. E quando Davi aparece,
Com a funda, ele fala para Davi, ele se sente ofendido e fala, o que você tem um menino cheio com paus na mão, né? Com 2 paus na mão. Ele não tinha 2 paus, não, ele tinha uma funda. E essa funda era uma arma conhecida. Não é? Nas batalhas, nessa época, você tinha os fundeiros, né, os que usavam esse tipo de arma, que faziam isso, eles davam 6 ou 7 voltas, né, e taf. Nisso que eles faziam, essa pedrinha tinha o poder de uma bala de uma arma de 45 milímetros, de 45. Então, não era qualquer coisa. Eu não estou aqui brincando de pedrinha. Primeiro, isso era uma coisa que eles... E Davi fala para Saul, né? Eu matei um urso e matei um leão. Então, eu sei usar. E os caras... Então, nas batalhas, esses que usavam esse tipo de arma, eles iam na frente e eram os que jogavam primeiro, né? Como os atiradores. Tá? Eles eram artilharia. Provavelmente o Golias era cego. E a grande arma dele era isso aqui. Então, essa funda, e que era uma arma, não era uma coisa pequenininha. Então, as histórias vão se perdendo e a gente acaba esquecendo que isso aqui era uma arma de alta potência, que o Davi, na verdade, enxergava, então ele estava numa posição de muito maior vantagem do que Golias, porque ele era um atirador, ele era como é que é o filme americano? Sniper. Ele era isso. A gente é que acha que ele era o pobre coitado, né? A outra coisa do projeto é que quando eu estabeleço uma meta ou quando eu estabeleço um objetivo, fica fácil para eu saber aonde eu estou acertando. E por que isso é importante saber onde eu estou acertando? Porque quando eu acerto, que eu sinto o reconhecimento do meu trabalho. Então, quando eu perguntei para vocês, olha, o que te dá prazer, o que mexe com você, o que quando chega no final do dia você fala assim, fiz que enche o teu coração? É o reconhecimento, né? O reconhecimento é ver que aquela criança saiu da rua, é ver que um lar conseguiu avançar, é ver, não é? É isso. Então, quando eu estabeleço aonde eu quero chegar, isso fica mais fácil. É muito mais fácil eu ver o resultado e, portanto, é muito mais fácil eu sentir o reconhecimento das pessoas e isso ajuda o meu projeto a caminhar. Se eu achar, não, eu quero que essas minhas crianças passem de uma nota 3 em português para uma nota 7 e que essa diretora dessa escola, que nunca me deu bola, venha aqui para saber o que eu estou fazendo com essas crianças. E um projeto, quando eu começo a falar de resultado, que é difícil, mas quando eu começo a me questionar sobre resultado, eu também me mantenho numa postura constante de diálogo. Isso está sendo certo? Está sendo efetivo? Eu estou ajudando? O que mais que eu posso fazer? Eu sou obrigada a estar nesse processo de diálogo comigo mesma. Porque é isso, não é? Porque o que a gente quer é resultado e isso é o que nos motiva. Então, como manter a motivação a médio prazo é fazendo com que esse resultado fique mais aparente sempre. Porque é isso que faz com que a gente levante no dia seguinte. Porque a gente pensa que o Zezinho, que estava lá numa condição miserável, hoje ele tem uma outra condição. Então, o projeto vai fazer com que esse afeto messiânico no sentido que eu quero salvar, né? Esse afeto que eu tenho e que eu dou entrada no meu projeto, assim. O projeto é a instrumentalização disso, não é? Em um determinado território de atuação, seja em Joinville, em Sertãozinho, em Carapicuíba. Que isso aqui é simples, que é aquilo que vocês fazem, que vocês já fizeram, né? Objetivos, metas, indicadores.
isso aqui, se eu pego o meu afeto e jogo nessa máquina aqui, eu transformo isso também numa racionalidade para salvar aquela comunidade, vamos dizer assim, né? Uma racionalidade messiânica junto com o meu afeto. Isso vai me ajudar com que as coisas caminhem, caminhem, né? Eu ia falar de maneira mais suave, mas é mentira, né, gente? Porque de maneira mais suave não vai ser mesmo, né? Então, se por um lado parece simples, né? Todo mundo está pensando assim, é fácil falar, né? É fácil falar. Porque eles estão inseridos em um sistema territorial mais ou menos amplo, onde tudo é complexo. E que está sempre ali por um triz para jogar tudo aquilo que eu fiz no lixo, né? O cotidiano leva e vai lavando os resultados, porque aquilo que eu comecei a fazer já virou uma coisa enorme. Agora, se a gente é uma intervenção, né, se um projeto, uma entidade, ela faz uma intervenção social, o que a gente pode pensar é assim, quais são os fatores que limitam ou tornam os resultados da minha entidade insustentáveis no longo prazo? E aonde é que eu vou colocar a mão para parar esse efeito dominó? Aonde que eu posso intervir nesse círculo vicioso que vai me ajudar com que a entidade possa seguir para 10, 15 anos mantendo um resultado dentro daquela comunidade? Uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é que se a gente conseguir entender o território da gente, aonde a gente está inserido, nos ajuda, porque é um mapa. É como se a gente, né, Davi e Golias. Davi, para aquela população lá, era muito mais evidente de que Golias talvez tivesse alguma questão visual pela maneira como ele estava andando. Para nós hoje não é. Existia um vale, quer dizer, eu tenho todo um território que eu posso conhecer, que eu devo conhecer e que isso vai me ajudar. Como que a gente faz isso? É observando, analisando, fazendo testes. Se eu fizer isso, será que dá certo? Porque também não tem receita, né? Vocês estavam esperando que eu ia contar para vocês como é que é. Não tem receita. E esse que é o problema, porque o que talvez dê certo em Carapicuíba, talvez não dê certo em outro lugar, talvez não dê certo em Joinville. Talvez dê, eu não sei antes de testar, esse que é o problema. Antes de testar, eu não vou saber se dá. Às vezes eu vou ter alguma ideia, também não preciso testar coisas que eu já sei que não dá certo, né? Eu preciso ter diversas cabeças pensando, porque as questões são complexas. Então, uma das coisas que a gente tinha pensado com o Bebeto era que muitas vezes os projetos se sentem isolados. Eles estão ali só em cima, né, lidando com aquele mamute o dia inteiro e se sentem sozinhos. E muitas vezes tem um projeto do lado que pode trocar a experiência e isso sempre ajuda a ampliar o entendimento, né? Então, como que funciona esse sistema onde eu estou inserida e quais são as variáveis, em quais variáveis eu consigo interferir para que a minha ação tenha um impacto tem um impacto até mais fácil de se ver, e quais são aquelas coisas que talvez eu esteja fazendo que não estão gerando muito resultado. Para isso eu tenho que parar e ver, e para isso eu tenho que pensar no território onde é que eu estou. Qual que é a carência desse território? É de emprego? É de igreja? É de uma boa escola? É de lazer? É de uma quadra? Quais são as perguntas, né?
como é que funciona, quem são essas pessoas, o que elas fazem, qual que é o grau de escolaridade que essas pessoas têm, qual que é a renda que elas têm. Elas têm uma renda de 1 salário, elas têm uma renda de 3 salários, elas têm uma escolaridade que é só do primeiro fundamental. Quem são, né? Essas pessoas, quem elas são, quais são os alfas, quais são os ômegas. Ou seja, eu tenho um monte de pergunta, né? Quais são os dados que o próprio governo disponibiliza sobre Bolsa Família, quem é que ganha o Bolsa Família, qual que é a idade média das jovens que têm o seu primeiro filho, é aos 14 anos, é aos 18 anos, todos esses dados o IBGE tem. Se a gente vai entrar num sistema, vamos dizer, de perguntas, né? Se a gente faz a pergunta errada, a gente não vai poder ter a resposta certa. Eu peguei 2 ditados sobre isso, são ditados populares. O problema é que a gente não sabe qual que é a pergunta certa, né? Também, para fazer a pergunta certa, muitas vezes a gente teve que fazer a pergunta errada. Então, o processo é exaustivo. E a outra coisa é que, quando eu encontrei as respostas, mudaram as perguntas. Então, tem uma autora que chama Esther Duflo, e ela tem todo um programa de combate à pobreza, etc., está nos Estados Unidos, e ela faz estudos. Ela é acadêmica, ela faz estudos. O que funciona no Marrocos? Então, o problema no Marrocos é esse, e então tá, todo mundo concorda que o problema no Marrocos é que as pessoas não têm dinheiro para comer. Ótimo. Então, vamos fazer uma experiência. Vamos pegar um grupo e para esse grupo a gente vai dar um pouco mais de dinheiro para eles comprar. E vamos ver o que eles vão fazer. Pega um grupo, pega outro grupo que não dá esse dinheiro, partindo do pressuposto que a gente quer entender se a questão é dar um pouco mais de dinheiro e se a questão é realmente que eles têm fome. Porque um dos círculos viciosos da pobreza, por exemplo, é a questão alimentar. Ou seja, o fulano é malnutrido. Se ele é malnutrido, ele não consegue ter as suas faculdades mentais liberadas para poder pensar, encontrar um bom trabalho, e ele não tem força física. Ele não consegue um bom trabalho, não consegue se nutrir melhor, e assim eu não consigo sair dessa história. Então ela faz, isso é de senso comum, todo mundo concorda com isso, não é? Então ela resolve pegar isso, que é uma coisa certa, e questionar, será que é? Então ela pegou e foi para o Marrocos, foi para a Índia, fez o mesmo experimento. Aí ela descobriu que essas pessoas que são malnutridas, quando elas tinham um dinheiro a mais, que eles esperavam, bom, então eles sabem, eles podem agora comprar comida. Porque eles falam, não, eu não tenho emprego, porque eu não tenho comida, etc. O que eles pegaram com esse dinheiro a mais? Eles se juntaram e compraram uma televisão. Que é o caso que todo mundo aqui conhece e sabe bem, não é? Você está esperando que fale, não, o cara vai lá, compra uma televisão, compra um celular. Por quê? Porque a questão da nutrição passa por outros aspectos. E às vezes a gente esquece, a gente acha, não, mas esse cara tem que comer melhor. Não, ele quer se divertir, porque ele também tem direito à diversão, porque ele também tem direito, não é, a saber o que está acontecendo no mundo. E, enfim, ele é um ser humano como nós. E talvez nós também, frente a um prato de arroz e uma televisão, talvez nós também escolhêssemos a televisão. Então, é isso que a gente tem que sair desses grandes clichês que estão, não é? E que a gente se depara com eles todo o tempo, para, quando eu achar que eu encontrei a resposta, para a gente mudar a pergunta. Por onde que a gente vai começar a construir um diagnóstico, então, territorial? Onde é que eu estou? Como que é essa minha população? E quais são os dados mais relevantes e fundamentais do território? É possível combater a pobreza, né? É isso que ela fala num dos livros dela. Mas para isso é preciso um esforço intelectual, gente. Não é um esforço de gente, não, é um esforço intelectual. Eu vou ter que parar, pensar, quebrar minha cabeça 10.000 vezes até achar a solução.
Então, eu acho que eles precisam de uma nova escola. Eu vou lá, construo a escola e ninguém aparece na minha escola. Então, agora eu tenho a escola feita, eu tenho a estrutura montada e as pessoas vêm um dia, não vêm no outro, aparecem, desaparecem, os pais não estão nem aí, largam as crianças, tá certo? Bom, então eu vou ter que parar e pensar, o que está acontecendo aqui? Uma vez vou ter que fazer isso. Aí eu encontro, pode ser que seja isso. Mudo a minha estratégia e eu vou indo. Eu tenho que fazer um esforço intelectual até chegar naquela solução. Por isso que não tem solução pronta, porque cada lugar vai ter o seu lugar. Então, por exemplo, quando eu estive lá em Carapicuíba, que vocês me falaram, as pessoas têm depressão, né? Um dos problemas é que as mães têm depressão. As mães têm depressão, não saem da cama, elas têm depressão. E, gente, elas têm mesmo. Porque pobre tem depressão, às vezes precisa de remédio. O problema é que eles não têm acesso a isso, né? Então, aí eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar. Então, um problema é depressão, mas também pode ser isso, também pode ser aquilo. E a cabeça vai ter que funcionar, porque é um esforço que às vezes não é financeiro, é um esforço intelectual. A gente consegue sair muitas vezes só pensando, encontrando uma outra estratégia. Então, a gente vai reunir, né, Bebeto, em grupo, e a gente vai falar um pouco sobre isso em grupo. A Elisa fez uma divisão e a gente quer caminhar junto com vocês sobre isso. Agora, é só uma abertura, isso aqui, né, Paula, é só o primeiro chute. Depois vocês vão ter que continuar. E o que a gente quer é manter esse diálogo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar qual que é meu público direto. Isso aqui, que é coisa que vocês sabem, que é coisa que vocês escreveram. A gente vai só contar para o colega que está do lado, que é um outro projeto. Nós vamos dividir por projetos. Então, você vai falar, não, eu atendo crianças, ou eu não atendo um público específico, ou eu atendo uma comunidade inteira. Como que é essa comunidade? Tá? Quais são as características, perfil, idade, renda. E aqui vamos tentar ver quais são as informações que faltam para você sobre isso, né? Não vale falar, não vale falar, meu público é pobre, né? Porque é como se o Jürgen pedisse para falar, defina o Brasil, a gente vai falar, somos brasileiros, né? Não dá. Então, assim, qual que é a renda deles? Porque uma renda de um salário é muito diferente de uma renda de 3 salários. Uma população que recebe 100% de Bolsa Família é muito diferente de uma população que já saiu do Bolsa Família. Uma população que tem um posto de saúde a 2 quadras é muito diferente de uma população que tem um posto de saúde que ele precisa tomar 2 ônibus para chegar. Tá? Então, quais são as informações que você tem e quais são as que faltam? A partir desse olhar, qual que é o meu sonho? Qual que é o meu sonho para esse público? O que eu pretendo transformar? Qual que é o sonho que eu vou sonhar para esse público? Porque uma das coisas que é recorrente na literatura, em pesquisa, e que vocês também se dão conta, é que quando a gente trabalha com população muito vulnerável, eles não conseguem nem sonhar, eles não conseguem aspirar, eles não têm essa aspiração, e por isso que eles também não conseguem sair. Então, o que eu vou sonhar para ele sonhar, para daí engrenar essa roda? Qual que é o meu público indireto, né? Qual que é a família dessa criança que vai cair aqui no meu balaio, né? É monoparental, não é? Como que eles se sustentam? De onde vem o dinheiro que eles compram a comida? Trabalham, bico que eles fazem? Tem um trabalho fixo? Conseguem entrar numa grande empresa para ter vale transporte? Vale refeição, né? Assistência médica, como que é esse perfil? Qual que é a escolaridade, gente? É muito importante a gente saber a escolaridade da família, do chefe de família. Porque a escolaridade do chefe da família é o que vai fazer com que essa escolaridade da criança avance ou retroceda.
Quais as carências do território? Aqui nós vamos fazer, as carências são todas, né? Todas. Podemos fazer uma lista aqui, encher essa sala. Mas a gente só vai querer quatro blocos que vocês pensem. Nós vamos fazer um quadrante aqui. Eu pus aqui uns exemplos. Falta saneamento, falta escola, falta emprego. O problema é alcoolismo, é droga, é policiamento, é polícia que entra e que invade, é polícia que não existe. Enfim, organizar em 3 ou 4 blocos. Ou pode ser simplesmente falta uma indústria aqui. Falta emprego, né? Quais são os obstáculos? Quer dizer, qual que é a análise que eu posso fazer de impacto? Então, por exemplo, se eu achar, não, escola impacta na questão do emprego, ou não, ou ao contrário, o emprego impacta na questão da escola. Eu vou tentar saber quem que começa, quem que influencia quem de uma maneira positiva ou negativa. A partir dessa minha quadrante, quais são os parceiros que eu posso trazer? Quais são as outras entidades sociais que podem me ajudar a entrar nessas outras áreas que eu não entro? E que eu vou ter visto aqui no meu quadrante. Olha, se saneamento é um problema, e é um problema mesmo, porque saneamento impacta em diversas questões. Tem alguma ONG que trabalha com saneamento? A Missão Aliança lá no Equador e na Bolívia tem toda uma tecnologia a respeito de água, de saneamento, etc. Né? E finalmente, quais são as dúvidas? Depois que eu falei né, dessas questões, o que fica de dúvida? O que falta saber? A gente vai dividir em grupos. A ideia, muitas dessas coisas são óbvias para vocês já fizeram, já tem isso claro, às vezes não está tão claro, mas a ideia é contar também para o outro parceiro que está do teu lado, porque às vezes ele tem uma tecnologia que possa te ajudar, né? Às vezes tem coisas que com uma contação de história bem feita e bem linda como vocês fazem, eu consigo resolver. E está aqui dentro, né? E é a nossa parceira. Tá bom? Bebeto.